Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí, tá bom? Inscreva-se no nosso canal, Wellington Gonçalves Brasileiro, acione o sininho para que sempre que a gente tiver um novo vídeo você seja informado, notificado, tá bom? Bem, hoje a gente vai falar sobre Rogério Ceni, Flamengo e o tempo de trabalho que os técnicos brasileiros precisam ter para desenvolver um bom time. Pois é, há menos de 24 horas, alguns comentaristas já traziam à baila ali a possibilidade de Rogério Ceni estar, neste momento, fazendo um trabalho péssimo à frente do Flamengo, um trabalho ruim à frente do Flamengo. Teve gente, inclusive, na imprensa, na grande imprensa brasileira, que chegou a comparar os trabalhos do Rogério Ceni e do Abel Braga, por exemplo, no Internacional, dizendo que o Abel, por exemplo, conseguiu vencer o América Mineiro, perdeu nos pênaltis e que tem pouco tempo de trabalho. Esse é um dos pontos colocados. Outro dizia, não pode, que o Rogério está com um clube deste tamanho, com essa infraestrutura, não consegue dar resultado. Aí vai citar depois o Jorge Jesus, que chegou no Flamengo e conseguiu dar resultado. Bem, vamos levar em consideração aí tudo isso e outras coisas mais. Primeiro, o Jorge Jesus, quando chegou no Flamengo, quem lembra? Ele foi desclassificado. Todo mundo sabe que o Flamengo não ganhou a Copa do Brasil. Todo mundo sabe também que o Flamengo não engatou a sexta marcha assim que o Jorge Jesus chegou. Foi preciso um pouco de tempo, era uma experiência nova, um treinador português que não tinha um estrelato assim lá na Europa, mas deu resultado. O Flamengo bancou, deu certo. Aí você vai citar o Abel Braga, por exemplo. Acabou de chegar no Internacional, o Inter, que diferente do Flamengo, estava vivendo uma ótima fase. O Inter ali, ó, nas primeiras posições, na liderança do Campeonato Brasileiro. Então, é este Inter que o Abel Braga pega. E é este Inter que está oscilando bastante também. Sim, é verdade, o Abel venceu o América, foi para os pênaltis e lá perdeu. É uma derrota diferente? É. Mas a gente tem que lembrar também que do outro lado você tinha o América. Com todo respeito ao América, no que diz respeito à história e tradição, não tem o mesmo escudo do Internacional, não tem o mesmo investimento financeiro do Internacional, não tem a mesma logística e estrutura do Internacional. Então a obrigação ali, só para citar de passagem o que o Renato Gaúcho diria a obrigação é vencer, como ele disse certa vez, inclusive depois numa entrevista, quando se classificou lá na Copa do Brasil. Bem, então não faz nenhum sentido. Por que essa relação entre Abel e Rogério Ceni? Eles estão há mais ou menos a mesma quantidade de dias dirigindo seus clubes. Não faz sentido você fazer uma referência negativa ao Rogério Ceni quando compara o Internacional do Abel Braga. Até porque o Rogério, ele tem sempre desfalques, está pintando sempre problemas, ele não consegue repetir os mesmos jogadores na escalação, tem que improvisar, está conhecendo o clube ainda e esses jogadores precisam confiar na filosofia de jogo do Rogério Ceni. Ainda lembrar que, assim como o Abel e qualquer treinador que venha assumir um clube neste momento, no futebol brasileiro, vai assumir numa situação atípica. Não há tempo para trabalhar. E muitos jornalistas podem pensar, nossa, o mesmo discurso de sempre. Só que esses mesmos jornalistas esquecem muitas vezes, com suas opiniões, que não vão denegrir a sua própria observação, né? No máximo vai tentar derrubar um técnico que até mesmo para fazer uma crítica é preciso se cercar de elementos vários e não apenas um ponto de vista e que muitas vezes acaba sendo movediço. Por quê? Nenhum treinador que assumiu recentemente vai ter base para trabalho. E aqui me parece uma injustiça, porque quando o Rogério Ceni chegou lá no Fortaleza, e ele passou quase que 3 anos no Fortaleza, teve aquela saída para o Cruzeiro, ele chegou como aposta. Modificou, mexeu, implantou sua filosofia de jogo, perdeu também, venceu, foi campeão da Série B, foi campeão da Copa do Nordeste, conseguiu a classificação do Fortaleza para um torneio internacional, né? Então foi campeão cearense também. Então o Rogério Ceni ele consegue, mesmo com um time enxuto que é o Fortaleza, com uma folha de pagamento muito menor do que a maioria dos clubes brasileiros, ter uma defesa bem postada, ter 4 atacantes, se ajustar
ao seu adversário e apresentar uma variação tática muito, mas muito à frente da maioria dos treinadores que a gente vê por aí. E é por isso que a mesma imprensa dizia que o trabalho do Rogério Ceni era impecável. Alguém pode dizer, olha, mas uma coisa é você dar resultado no Fortaleza, que é um time considerado pequeno. Outra coisa é você dar resultado num time grande. Muito bem, vamos pegar essa mesma narrativa e aplicar da seguinte maneira para ver como surge aí um absurdo. Quando você está diante de um time pequeno, imagina-se que você dá bom resultado porque enfrenta outros times pequenos, vence e por isso ganha notoriedade. Não é assim? O problema aí dessa análise, né, é que o Rogério Ceni, ele não pegou só time pequeno. Ele levou o Fortaleza para um torneio internacional depois de um bom campeonato brasileiro no ano passado, depois de vir de uma Série B, e a gente sabe muito bem o que é que acontece com os clubes recém-chegados da Série B, né? Depois, vamos nos referir apenas a este ano. O Fortaleza do Rogério Ceni, com sua variação tática, seu esquema de jogo, os jogadores confiando na filosofia do Rogério, ele enfrentou o Palmeiras. Clube grande, com grande estrutura, com grande investimento, venceu. E venceu bem, tá? Um clube que lutava pela liderança do Campeonato Brasileiro. Depois, jogou contra o Internacional, líder do Campeonato Brasileiro naquele momento, né? Venceu o Internacional. Pegou também o Atlético Mineiro, líder do campeonato naquele momento. Venceu o Atlético Mineiro e com um jogador a menos. Esse mesmo Fortaleza do Rogério Ceni pegou o São Paulo e não venceu o primeiro jogo porque há sim observações contraditórias em relação à arbitragem do jogo. Esse jogo poderia inclusive ter saído 4-3 se não fosse aquela bola na trave. O Fortaleza jogou muito mais que o São Paulo no primeiro jogo. Jogou no segundo jogo e com garra, determinação dos jogadores aplicados ao esquema tático do Rogério Ceni, chegou ao 2-2 lá no Morumbi. A partida foi para os pênaltis. Todas as cobranças de pênalti foram feitas e por causa de um pênalti perdido, o Fortaleza caiu fora. Então veja, é este Fortaleza enxuto, reduzido, sem a estrutura de um Flamengo que conseguiu avançar e colocar o São Paulo sobre as cordas, né? Diante das cordas ali. O Diniz viu a classificação ir embora em determinado momento, tá? Muito diferente do Flamengo que se encontra agora. Problemas psicológicos que a gente pode citar assim, nisso o Rogério tem razão, e os jogadores não se encontram mais. Esse Flamengo não é o mesmo Flamengo. Não dá para fazer uma comparação com aquele Flamengo do ano passado, até mesmo o Flamengo do início desse ano. Este Flamengo atual do Domenech, o Flamengo do Rogério Ceni por enquanto, é um Flamengo que erra passes pueris. O jogador tem dificuldade de acertar um passe. O jogador tem dificuldade de dominar uma bola. Basta observar os jogos, né? Então, tudo isso acaba, sim, atrapalhando a forma de jogo. Essa história do jogador pensar 5 vezes para poder passar a bola. Tem que haver velocidade na troca de passe. Me parece muito ali claramente que os jogadores eles estão sem ritmo de jogo também. Então, tudo isso é preciso ser melhorado, né? Mais a confiança do jogador, que essa não se consegue do dia para a noite. Então, tem tudo isso aí. A respeito de trabalho técnico, todo mundo, por exemplo, acaba enunciando o Muricy Ramalho, aquele campeão pelo São Paulo 3 vezes seguida, como um grande técnico, mas pouca gente diz que Muricy teve tempo para trabalhar. 3 anos não são 3 dias. O Renato Gaúcho também entra nessa. Há quanto tempo à frente do Grêmio, sempre elogiado. Renato Gaúcho tem tempo, Renato Gaúcho está lá, pôde comprovar o seu trabalho, porque teve tempo. Né? A mesma coisa você pode apresentar diretamente em outros times da atualidade, que mantêm um bom futebol porque os seus treinadores têm tempo, né? E esse tempo é importante para você colocar a sua filosofia de jogo, principalmente quando a gente está num momento de pandemia e num calendário tão apertado como esse que a gente está vendo aí. O Guardiola já deu o recado dele, já disse que o trabalho do Domenech foi bom, que a passagem dele foi boa à frente do Flamengo. Será que o Guardiola está errado também e que a mania dos críticos da imprensa de descer o sarrafo nos treinadores é que está correto? Me parece que quando a gente vai fazer uma análise tática ou até uma observação crítica sobre o futebol, a gente tem que lembrar o seguinte: para fazer crítica é preciso levar em consideração a argumentação embasada em vários fatores. Se você coloca um fator preponderante acima de todos os outros que sequer são citados,
aí não é mais uma análise crítica, aí é uma observação pessoal ou uma limitação na sua visão de ver o jogo, de ver um trabalho. O Rogério Ceni tem tudo para dar certo no Flamengo, os jogadores precisam confiar na filosofia do Rogério Ceni, a diretoria do Flamengo precisa entender também que é o melhor técnico da atualidade do futebol brasileiro, quer queira, quer não. E o São Paulo já estava com o Diniz há muito tempo na berlinda, o Raí bancando, e o que aconteceu? Deu certo. Mesmo o São Paulo tendo sido goleado em alguns momentos, levando vários gols em outros, deu certo. Agora encaixou, porque teve tempo. Já imaginou se o São Paulo tivesse tirado o Diniz? Outra filosofia teria entrado, outro esquema de jogo, os jogadores precisariam se adaptar novamente. Talvez o São Paulo pudesse estar sofrendo neste momento. Então vamos esperar. Qualquer tipo de observação neste momento é no mínimo apressada e irresponsável. Não só em relação ao Rogério Ceni, em relação ao Abel Braga, em relação ao Abel do Palmeiras, em relação a qualquer um outro técnico que chegue para um clube brasileiro neste momento de pandemia, tendo que disputar mais do que uma competição. Tá? Até a próxima.